Você, nas suas pesquisas e brincadeiras com a voz, já se perguntou se drive é uma coisa possível de fazer, aprender, repetir, ensinar? Mais ainda, se drive é saudável ou prejudica a voz? Falamos, às vezes, com drive. Bebês choram com drive. Então, se você quer entender como eu explico e ensino drive, e se você quer ver se você faz da forma correta, saudável, ou mesmo se você quer aprender, é só continuar ligado nesse vídeo. Solta a vinheta! Borogodó, o Borogodó da voz. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Adriano de Sidney falando. Hoje eu quero tratar de um tema que é sempre muito pedido em aulas de canto, em conversas sobre técnica vocal, drives. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir que você clicasse no botão curtir no nosso troféu joinha, porque quando você faz isso, o YouTube divulga esse vídeo para mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Vai lá, botão inscrever, isso mesmo, sininho, perfeito? Primeira opção da lista, maravilha. Vamos entender melhor como funciona esse universo dos drives. Drive geralmente é uma palavra associada para uma qualidade que nós colocamos na voz que tem a ver com ruído. Um ruído, uma sujeira, uma crepitância. Este ruído, essa sujeira, é feita de duas formas. Uma é pela vibração do próprio músculo vocal, ou seja, tem a ver com a fonte glótica. O outro tem a ver com a vibração das falsas pregas vocais, que são, na verdade, as chamadas pregas vestibulares, que ficam acima das pregas vocais, como vocês podem ver nesse desenho. Quando há uma vibração dessas pregas, das vocais, né, do nosso próprio músculo TA, e um espasmo, uma certa crepitância na vibração desse músculo, ou uma crepitância vibração quando as pregas vestibulares se fecham, nós temos esta sujeira, este recurso, este ruído na voz. Então, eu vou começar diferenciando os dois tipos de drive. O drive que é feito na fonte glótica, eu vou chamar especificamente de drive, que é como a maioria do mercado chama. Mas o drive que é feito nas pregas vestibulares, eu vou chamar de growling. Um termo em inglês que nunca vi uma tradução para isso em português. Mas só para vocês entenderem, o growling seria esse ruído mais animalesco, posso dizer assim, que cachorros, animais fazem. Quando nós fazemos este ruído, as pregas vestibulares se unem e vibram de uma forma meio que anárquica. E é essa anarquia na vibração da onda mucosa, seja das pregas vestibulares, as pregas falsas, ou das pregas musculares, vocais mesmo, TA, que dá essa sujeira, este ruído. O foco deste vídeo, nós vamos ter que dividir, porque esse assunto é rico demais para ser abordado em um vídeo. Então, neste vídeo de hoje, nós abordaremos o drive glótico. Para nós entendermos melhor como o drive glótico funciona, nós precisamos nos lembrar do conceito do registro vocal chamado registro basal ou Vocal Fry Register. A melhor tradução para isso em português, que eu também não costumo ver, mas seria registro de voz frita. Mas também é chamado registro de voz crepitante, porque crepitar é sinônimo de estalar, estourar. E quando nós fazemos um som nesse registro basal, fry, de voz frita, o que nós escutamos como sujeira é justamente esse crepitar, este estalar, este estourar. Não interessa como se comportam os seus amplificadores, sua cavidade oral, sua cavidade nasal e a sua faringe, porque esse ruído é feito na prega vocal. E como acontece isso? Alguns livros de fonoaudiologia e de otorrinolaringologia, eles costumam definir que existem dois tipos de fry que nós podemos fazer.
Um fry chamado mais relaxado, que é o nosso objetivo, e um fry chamado tenso. Diferença dos dois. No fry relaxado, a sua laringe está um pouco mais baixa, a sua faringe, a sua garganta está um pouco mais aberta. Há uma sensação de preguiça ao fazer esse som. Então, nós estamos recrutando pouca massa do músculo vocal, do TA, o volume é baixo. Só que o que acontece para que o fry ocorra? Acontece uma compressão do músculo vocal, principalmente no seu setor medial. Esta compressão é dada pelo próprio músculo vocal, pelo próprio TA, porque ele tem um compartimento mais externo, chamado de TA externo. E quando essa parte do músculo é ativada, é como se ela desse uma barrigada no músculo para frente. É como eu posso explicar para vocês. Só que essa compressão também pode ser feita com auxílio de uma musculatura intrínseca auxiliar que está dentro da laringe, chamada CAL, os músculos cricoaritenoides laterais. Parece que quando nós fazemos o fry com o auxílio da musculatura dos cricoaritenoides laterais, há uma tendência maior de fazer um fechamento esfinctérico da laringe como um todo. E esse fechamento esfinctérico acaba causando uma elevação da laringe e uma tensão extra desnecessária no próprio músculo vocal. Então, para fazer esse fry relaxado, você vai abrir a sua boca, fazer um som de preguiça. E você vai pensar em fazer uma leve compressão dentro da sua garganta. É muito comum você ver pessoas falando de fry eventualmente na fala corriqueira diária. Quando isso acontece? Geralmente nos finais de frase, que a nossa entonação tende a cair. Nós queremos encerrar uma frase indo para o grave, e isso muitas vezes é instintivo em frases afirmativas. Muitas vezes nós nem percebemos que nós vamos para o fry, direto. Mas o fry também você pode notar que o fry, esse subregistro, é muito usado em sonorização por alguns grupos, culturalmente falando. No Brasil, nós poderíamos citar a galera malandragem. Salve essa força, meu querido. Nos Estados Unidos, adolescentes costumam falar muito de fry, porque para eles, na cultura deles, o falar de fry tem algo de: olha como eu sou legal, como eu sou descolado. Hey man, what's up, how are you? Quando eu morei nos Estados Unidos, eu estava fazendo meu mestrado, isso já há 13 anos atrás, na minha cidade, que era uma cidade de cowboys, cidade chamada Laramie, quase toda a população falava de fry, na maior parte do tempo, e ainda com um trejeito, de caipira na voz. Hey man, what's up, how are you, man? It's right over there, dude, where are you going? Então, falar ou cantar com esse registro fry não tem nenhum problema de saúde. A única característica que nós precisamos ter em mente é que quando nós fazemos o registro de fry, o nosso músculo vocal está bastante encurtado e, além disso, sofrendo essa compressão medial. Então, se esse hábito fonatório vira uma rotina na sua vida, pode dificultar para você acessar outros ajustes, outras posturas do músculo vocal, principalmente de alongamento e de liberação do ar. E chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que ela te traga resultados rápidos. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, meus queridos!